dia, boa tarde, boa noite, gente. Aqui quem tá falando é a Clarice, professora de literatura aqui do Cursinho Ideia, certo, galera? E hoje, em mais uma aulinha do nosso canal, eu vim falar com vocês sobre artes contemporâneas, certo? Mas aí, primeiramente, eu gostaria de falar o que é, né, artes contemporâneas, o que são as artes contemporâneas. Basicamente, né, ela também é conhecida como arte pós-moderna. Ela vai ser uma tendência artística que surgiu na segunda metade do século XX, após o término da Segunda Guerra Mundial. E aí a sua origem, ela costuma ser relacionada à década de 60, ao movimento pop art, né? E aí a arte contemporânea, ela se prolonga até os dias atuais, que é um período denominado de pós-modernismo, que vai propor expressões artísticas originais a partir de técnicas que também serão inovadoras, certo? E aí, tem uma expressão, um vocábulo em latim, que é esse aí que está na tela, não vou me atrever a falar, que corresponde à união dos termos com, que seria junto, e tempus, que seria tempo. Ou seja, significa que ou quem, do mesmo tempo, da mesma época. E aí a gente utiliza essa palavra com o objetivo de indicar o tempo presente, o tempo atual, certo? Mas agora vamos para os movimentos artísticos em si, certo? Primeiro a gente tem o pop art. Eu coloquei umas imagens aí para vocês, certo? Para vocês sentirem a vibe de como era. Ele vai ser um movimento artístico que vai se caracterizar pela reprodução de temas que estarão relacionados ao consumo, relacionados à publicidade, estilo de vida americano também, aquele famoso American Way of Life. E aí a pop art ela não deve ser considerada um fenômeno de cultura popular, apesar, né, de estar muito ligada a ela, mas sim como uma interpretação feita pelos seus artistas da cultura que era dita popular, que era dita de massa, certo? E aí o movimento ele influenciou fortemente o grafismo, os desenhos relacionados à moda também, teve uma grande aproximação da arte com a vida cotidiana, havia muita utilização de cores intensas, cores vibrantes, também havia reprodução de peças publicitárias, havia uma inspiração na cultura de massa, o uso da serigrafia, que é aquele processo de impressão à base do stencil. Tinha uma limitação da estética industrial, imitação, na verdade, da estética industrial, reproduções em série do mesmo tema, o uso da imagem de celebridades, a inspiração no universo das histórias em quadrinhos. Vocês podem ver, por exemplo, nessa imagem mais da esquerda, né, dessa moça loira aí, que parece muito a HQ, né? Então, realmente, eles se inspiraram bastante em HQs. E aí os artistas dessa corrente, eles trabalhavam com cores vivas, cores inusitadas, massificadas pela publicidade. E esses símbolos, eles eram ironizados de uma forma que constituía uma crítica mais subjetiva ao excesso de consumo da sociedade capitalista. Isso, né, porque o capitalismo ele é incentivado de forma muito forte, de uma forma abundante, pela dimensão publicitária, dimensão cinematográfica e esse tipo de coisa. E aí a pop art ela vai se recusar a separar a arte e a vida, e aí a arte pop ela vai ser capaz de se conectar com o público a partir de símbolos que serão tirados, né, extraídos do imaginário da cultura de massa, da vida cotidiana. E isso foi levado a cabo quando os artistas eles utilizaram na arte uma linguagem do design comercial, né? Então eles conseguiram diluir as diferenças que separavam a arte erudita da arte popular. E no Brasil, a pop art ela surgiu em um outro contexto histórico, né? Por exemplo, aqui a gente estava acontecendo a ditadura militar, os artistas estavam utilizando a estética pop para se comunicar com as massas e, assim, né, dessa forma, transmitir críticas ao sistema. E aí o artista contemporâneo que é muito conhecido é o Romero Brito, e ele utiliza hoje em dia a estética do pop art para produzir obras, mas ele não tem um caráter crítico. Tem até uma obra dele que é do Bolsonaro, tá? Tem o Bolsonaro em pop art. Qualquer hora aí vocês pesquisam na internet, eu não coloquei aqui porque, enfim. E aí os principais nomes da pop art brasileira vão ser, por exemplo, Antônio Dias, o Rubens Gershman, o Cláudio Tozzi. E eu sempre falo, né? Não precisa decorar todos os nomes de todos os movimentos artísticos, de todas as escolas literárias, mas pelo menos tenham a noção de quem participa do quê, certo? Isso já vai ajudar bastante vocês.
A próxima arte que a gente tem é o minimalismo. Essa expressão, né, minimalismo, vem do inglês minimal art, que faz referência aos movimentos estéticos, movimentos científicos, culturais, que surgiram em Nova York entre o fim dos anos 50 e o início da década de 60. E aí esses movimentos, eles prezavam pelo mínimo de recursos e elementos utilizados, certo? Então eles reduziam todos os aspectos ao nível essencial. E aí, basicamente, os movimentos minimalistas, eles se caracterizam pela síntese, inclusive dos meios e também dos usos da abstração. E aí, mas pensando no aspecto mais filosófico do movimento, ele vai adequar às necessidades da vida aquilo que é realmente essencial. Então, ele vai descartar as futilidades no caminho da realização pessoal. E aí, artisticamente falando, normalmente ele está representado de forma abstrata, de uma forma mais crua, de modo a revelar a origem industrial, a origem natural dos materiais que compõem a obra minimalista, que, via de regra, interage com o público. E aí, nas artes plásticas, o minimalismo surgiu em Nova York, como eu disse para vocês, ainda na década de 50, quando um grupo de artistas ele passou a usar de poucos elementos para fundamentar suas obras. Então, eles abusavam de atributos visuais que eles conseguiam criar a partir de um pequeno número de cores. Então, eles conseguiam dar valor às obras geométricas mais simples, mais geométricas mais puras, simétricas, repetitivas. Então, eles reduziam os objetos aos seus aspectos de reprodução em série para que eles sejam mais bem percebidos em seu próprio contexto. Mas falando do ponto de vista do conteúdo das representações, é comum também a ausência de emotividade. Então, as estruturas minimalistas, elas suportam uma bi- ou tridimensionalidade, que vai permitir vencer os conceitos tradicionais, né, principalmente sobre a necessidade do suporte que limitava a pintura, a escultura, aos seus aspectos do campo de ação. Então, esse caráter geométrico ele buscava uma linguagem universal para a expressão artística. E aí, os artistas eles utilizavam um mínimo de variações sonoras também para criar um ritmo pulsante e hipnótico a partir da repetição harmônica de pequenos trechos. E aí, hoje em dia, a gente tem a música eletrônica, né? Psicodélica. Amamos. E o próximo movimento que a gente vai ver é a arte conceitual. Como o próprio nome já indica, né? Ele vai se tratar de uma expressão artística mais pautada nos conceitos, mais pautada nas reflexões, ideias. Ao contrário daquela própria estética, né? Da própria aparência da arte, né? Nela, a atitude mental é o mais relevante. E aí, diante disso, os artistas conceituais eles vão se preocupar em criar reflexões visuais para os espectadores. Então, eles trouxeram novas definições. A prática artística, né, essa nova definição de prática artística, ela estava dissipando os limites da arte e começou a mesclar diversos conceitos, certo? E aí, para muitos estudiosos, tem um cara que é o Marcel Duchamp, ele foi um dos precursores na arte conceitual no momento em que colocou aquela obra famosíssima, o Mictória, no museu e chamou aquilo de arte, que é a obra fonte, né, lá de 1917. Lá naquele contexto, a ideia dos ready-mades, que significa já feito, né, ela era considerada uma anti-arte, então não era um produto artístico, mas sim um conceito de arte que o artista quis demonstrar, o que levava mais ao processo reflexivo, ao contrário do visual. E aí a grande questão da arte conceitual era definir os limites e fronteiras do fazer artístico, ou seja, ela é baseada naquela pergunta, né? O que é arte? E aí as características: crítica ao formalismo e ao mercado da arte, crítica ao materialismo e ao consumo, oposição ao hermetismo, que seria o oculto da arte minimalista, popularização da arte como veículo de comunicação, arte mental reflexiva, radicalismo e culto à anti-arte, ruptura com a arte clássica e formal, uso de fotografias, textos, vídeos, instalações, performance, como, por exemplo, teatro, dança, certo? Próximo a gente tem a arte povera. O movimento povera ele se destacou na pintura, na escultura, instalação, performance. E a ideia era, de fato, propor uma nova reflexão estética sobre o produto artístico ao, entre aspas, empobrecer a arte e trazer à tona a efemeridade através da utilização de materiais simples, de materiais naturais. E aí as características:
tinha crítica à sociedade de consumo, capitalismo, processos industriais, crítica à comercialização do objeto artístico, oposição ao modernismo, ao pop art, ao racionalismo científico, ao minimalismo. Era uma arte antiformalista que se aproximava de algumas vanguardas europeias, utilização de materiais simples e naturais, como, por exemplo, sucatas, papel vegetal, terra, metal, comida, sementes, areia, pedra, tecido, esse tipo de coisa. Criatividade, espontaneidade, efemeridade e materialidade da arte, valores pobres e marginais, contraste do novo e do velho, temáticas da natureza e do cotidiano, e basicamente isso, certo? No próximo a gente tem a land art, em inglês seria earth art ou earthwork, que foi um movimento artístico pautado na fusão da natureza com a arte, né? E aí ele surgiu na década de 60 nos Estados Unidos e na Europa também. E aí o termo land art, ele, se traduzido, né, corresponde ao pé da letra arte da terra. E aí ele tem como principal característica realmente a utilização de recursos que vêm da própria natureza para o desenvolvimento do produto artístico. E aí, outras palavras, além de arte, ela surge a partir da fusão, a partir da integração da natureza e da arte, onde a natureza, além de suporte, ela faz parte da criação artística. Então, os artistas dedicados a essa estética, eles buscavam na natureza a reflexão sobre o fazer artístico. Então, eles utilizavam, dentre outros materiais, folhas, madeiras, galho, areia, rocha, sal, e daí a sua aproximação, por exemplo, com a arte povera. E aí o intuito era basicamente chamar a atenção para a grandiosidade da natureza como um local central de experimentação artística, como também para a ocorrência da efemeridade dessa arte. E aí é importante, né, salientar que, ao contrário da arte que é exposta nos museus, a land art ela propõe ultrapassar os limites do espaço tradicional, né, porque sai deles de fato. Então ela é realizada em espaços exteriores e, devido às suas grandes dimensões, só é possível conhecê-las dentro de um museu por meio de fotografias. Então, a natureza ela vai ser o local, né, de desenvolvimento dessa tendência da arte contemporânea. E aí ela pode surgir nos mais variados espaços naturais. Por exemplo, praias, mares, lagos, lagoas, desertos, montanhas, canyons, campos, planícies, planaltos e por aí vai. Características. Basicamente era a fusão da arte com a natureza, né? A natureza, que era o espaço exterior, é o meio do suporte artístico. Tinha a efemeridade da arte, né? Porque a arte ela é desgastada com o tempo por causa de chuva, né? Erosão, enfim. Tinha crítica à indústria cultural também, a comercialização da arte, crítica à industrialização, racionalidade formal. Tinha oposição à arte apresentada nos museus, a utilização de recursos naturais, por aí vai. E aí, mais precisamente na década de 60 e 70, né? Junto a esse desenvolvimento da land art, os conceitos sobre ecologia, meio ambiente, sustentabilidade, eles passaram a adquirir maior importância no cenário mundial. Então, esse movimento, além de importantíssimo para o contexto artístico em si, também é importante para o nosso contexto global, certo, galera? Bastante relevante. Próximo a gente tem a arte urbana. Essas ações artísticas, elas acontecem, né, obviamente, em ambientes públicos e, por causa disso, eles interagem diretamente com os indivíduos e geralmente usam como suporte os grandes centros urbanos, né, onde tem uma intensa circulação de pessoas, uma grande diversidade cultural. Então, os cidadãos eles acabam se deparando com a arte sem a necessidade de deslocamento até centros culturais, museus, por exemplo. Então, a arte urbana ela propõe justamente sair dos lugares que são ditos consagrados, né? Aqueles que são destinados a exposições, a apresentações artísticas, como, por exemplo, sei para vocês, teatros, cinemas, bibliotecas, museus. Então, a intenção é realmente dar visibilidade à arte cotidiana, né, espalhada pelas ruas. E aí, os temas utilizados pelos artistas são bem diversos, mas muitos trabalhos eles estão pautados em críticas sociais, críticas políticas, econômicas. Então, é importante analisar o crescimento da arte urbana também, né, nos últimos tempos. E também a forma que passa a ser vista como um valor cultural muito significativo para as minorias que querem mostrar sua arte, né? Então, querendo ou não, a arte em dia ainda é muito elitizada, né? Então, essas manifestações populares, elas permitem o encontro das pessoas com a arte independente. Mas, mesmo assim, alguns artistas de rua, eles conseguiram um lugar de destaque, prestígio e reconhecimento mundial pela mídia, indústria e diversos meios de comunicação de massa. E aí, no Brasil, a arte de rua, ela vai surgir na década de 70, mais precisamente com as obras de grafite nas paredes de São Paulo. E aí, curiosamente, surgiu numa época conturbada da história, né? Com a implementação da ditadura militar, enfim. E aí, no início, essa era uma arte que era bastante marginalizada. Ainda hoje, existem alguns estereótipos quanto a ela.
e de alguma forma ainda sofre, né, esse tipo de preconceito. E aí, dependendo do local onde ela é produzida, e dependendo também do indivíduo que realiza. Mas alguns artistas eles adquiriram, como eu disse para vocês, posição de destaque no mercado da arte por causa disso, e enfim. E aí vamos passar, né, para o que são, né? A gente tem os grafites, que são desenhos estilizados, né, feitos geralmente com tinta spray nas paredes dos edifícios, túneis, ruas. E aí tem muitas técnicas de grafite e atualmente os trabalhos em 3D chamam bastante a atenção dos críticos, das pessoas que circulam pela cidade. E aí a gente tem também, que é parecido com grafite, né? O stencil, ele utiliza a técnica de recortar um papel rígido e usar esse papel como um molde. E aí a tinta é geralmente spray também, que vai ser usada para fixar as ilustrações, desenhos nas ruas, postes, paredes. Alguns poemas urbanos também são qualquer tipo de manifestação literária que surge no ambiente urbano. A gente vê muito aqui na Praia de Iracema, né? E aí pode ser nos bancos, paredes, postes, enfim. Também temos o sticker art, que é um termo em inglês para arte em adesivos. A gente também tem bastante isso na Praia de Iracema, inclusive saudades. E é esse tipo de manifestação artística, ele utiliza a aplicação de adesivos, né, pela cidade. Os cartazes também são um tipo de intervenção urbana muito comum. Também temos as estátuas vivas, que são muito encontradas nas grandes cidades também, como uma forma de entretenimento turístico. E essas apresentações, né, das estátuas vivas, elas podem ser de caráter teatral, musical, circense, por exemplo, malabaristas, palhaços, esse tipo de coisa, sendo trabalhados sozinho, né, solos ou em grupos. E aí são vários os tipos de manifestações artísticas, como o exemplo de arte, né, de rua. E aí podem ser produzidos utilizando os objetos de materiais distintos e também tem o intuito de provocar uma mudança no cenário já existente, né? Porque, enfim, querendo ou não, você grafitar uma parede, você colar um adesivo num banco, você tá realmente mudando aquele ambiente, beleza? A body art, né, que seria a arte do corpo, ela vai ser uma tendência artística contemporânea também, né, que surgiu na década de 60 nos Estados Unidos e também na Europa, né, e a principal característica vai ser basicamente o uso do corpo como um suporte, né, como uma intervenção para a realização do trabalho artístico. Então, o corpo humano, seja do artista ou de um modelo, ele passa a ser a tela em questão. Como também passa a ser o comunicador de ideias, né? Então, o mais importante veículo em que o artista vai explorar a obra viva, certo? Características. O corpo humano vai ser o suporte e experimentação artística. Materialidade e resistência do corpo, relações entre arte e a vida cotidiana, arte como forma de protesto, choque do espectador, uso de performances, videoartes, instalações. Vai ter uma temática livre de preconceito por causa da cultura do corpo, sexualidade, nudez, esse tipo de coisa. Tem tatuagens, maquiagens, deformações, travestimento, mutilações, escarificações, queimaduras, implantes, ferimentos, enfim. E aí, se a gente pensar na arte de pintar o corpo, a gente vai ver que esse processo é tão antigo quanto a cultura humana, né? De forma que as sociedades primitivas era bastante comum, a gente sabe, né? A utilização de tintas para cobrir o corpo com sinais que muitas vezes ultrapassavam a questão de adorno, né? Porque em algumas culturas os traços que cada um carregava pressupunham hierarquia, festividades típicas, a passagem de ciclo e etc. E aí, dessa forma, né, a arte do corpo, a body art, ela surgiu, né, como um ritual religioso, uma marca cultural para designar determinada pessoa no grupo, e aí mais tarde, né, surgiu como uma forma artística propriamente dita. Então, é importante a gente notar que a body art, ela passou por diversas transformações, até chegar no século XXI como uma das tendências mais exploradas, né, por exemplo, a tatuagem. Então, em resumo, antes ela surgia como uma necessidade de cultivar crenças e rituais, e atualmente ela surge como uma forma de explorar artisticamente a mais importante identidade humana, né? Que seria o corpo. Beleza? Como o próximo movimento a gente tem a performance. Ela vai ser uma modalidade artística híbrida, né? Ou seja, ela pode mesclar diversas linguagens, como por exemplo o teatro, música, artes visuais e etc. Características. Como eu disse para vocês, é uma linguagem híbrida. Vai misturar elementos do teatro, artes visuais, instalações, músicas, entre outros. Então, ele não tem um lugar apropriado para acontecer. Pode acontecer tanto em museus, quanto em galerias, instituições, e também no ambiente urbano, público, enfim.
E aí também tem registros da ação, que pode acontecer por meio de fotografias e vídeos, mas o caráter da obra é principalmente efêmero, né? Uma obra mais passageira. E o corpo vai ser aqui, novamente, o instrumento da ação artística. Beleza? Próximo teremos instalação artística. Na arte, a gente chama de instalação um tipo de obra que utiliza o espaço como elemento fundamental. Então, tem trabalhos em grandes formatos, a utilização necessariamente do espaço como parte da obra, a interação com o público e também obras não colecionáveis, né? As obras elas vão se mesclar a outros gêneros da arte contemporânea, como, por exemplo, escultura, os objetos e também além de arte, que é aquela arte feita em grandes territórios em que interage com a natureza. E aí aqui os artistas, eles se utilizam do recurso da instalação, geralmente eles estão preocupados em criar uma atmosfera diferente, né? Eles querem instigar o público em uma apreciação com vários sentidos, não apenas o visual, né? Então, o fato de as obras serem de grandes proporções torna inviável que sejam colecionáveis. E nesse sentido, não tem questionamento... Não tem não, né? Na verdade, há realmente um questionamento ao mercado da arte, certo? Agora, para finalizar a nossa aula, vamos fazer um resumão, certo? Então, o que a gente discutiu? Após a Segunda Guerra Mundial, que foi lá de 1939 até 1945, o novo panorama ele vai ser caracterizado pelo avanço da globalização, beleza? Então, a cultura de massa e o desenvolvimento das novas tecnologias e mídias também vão influenciar nisso. Então, a arte ela oferece diversas experiências inovadoras, pautadas principalmente nos processos artísticos, em contraste do objeto, ou seja, a ideia é em detrimento da imagem, certo? Então, nesse sentido, a arte contemporânea ela vai priorizar a ideia, vai priorizar o conceito, a atitude, acima do objeto artístico final. O objetivo aqui é produzir arte ao mesmo tempo que você vai refletir sobre ela, certo? Então, ela abandonou diversos paradigmas e trouxe valores para a constituição de uma nova mentalidade. Ao mesmo tempo, ela abriu espaço para a diversidade de estilos, diversidade de perspectivas, técnicas, abrangência de linguagens artísticas, e aí vai desde dança, música, moda, fotografia, pintura, até escultura, literatura, performances, instalações, videoarte, etc. Em outras palavras, a mudança da era industrial, que era a era moderna, para a era tecnológica da informação e comunicação, que seria a contemporânea, proporcionou muitas mudanças significativas no campo da cultura e também nas artes. E aí é importante que vocês notem que a arte contemporânea ela vai abrigar diversos valores na arte moderna. E aí a gente vai destacar aqui as inovações e experimentações artísticas e também a diluição de fronteiras entre as formas de arte, certo? Então, basicamente, a nossa aula foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender o que eu quis passar, que vocês tenham absorvido o conteúdo, que tenha dado tudo certinho aí na cabeça de vocês. Espero que tenham feito muitas anotações. Vocês podem sempre rever o vídeo muitas vezes, né? E vejam também as últimas aulas, certo? Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Bons estudos. Me sigam no Instagram, tá aí, ó, @CLXRYSSE, caso vocês estejam com dificuldade de ver a letra. É basicamente meu nome, só que ao invés de um A, é um X, beleza? Me sigam lá, podem me chamar em caso de alguma dúvida. E é nóis! Beijo, um cheiro, até mais!